Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Nessa aula eu vou falar sobre os mamíferos, tanto o processo evolutivo, a evolução que deu origem a esse grupo, quanto as principais características desses animais. Os mamíferos eles surgiram aproximadamente 200 milhões de anos, entre o período Triássico e Jurássico. Atualmente, estima-se que nós tenhamos cerca de 5 mil espécies de mamíferos, todas descritas. Possivelmente nós tenhamos mais, né? Bom, eu mostro, ela representa possivelmente o surgimento dos mamíferos há 200 milhões de anos. Aqui nós temos os pequenos mamíferos, que eram pequenos animais semelhantes a ratos, que eles evoluíram a partir dos ancestrais dos dinossauros. Eles eram animais possivelmente de hábito noturno e se alimentavam de insetos. E também talvez se alimentavam de ovos de dinossauros. Esses animais eles tinham hábito noturno porque os dinossauros, muitos predadores se alimentavam deles. E esses predadores tinham um hábito diurno. Então esse hábito noturno vem para poder fugir desses animais. E há cerca de 66 milhões de anos caiu um asteroide na Terra, no Golfo do México, na península de Yucatán, e associado a supervulcões em erupção naquela época, mudou completamente o clima da Terra. Esses gases lançados na atmosfera cobriu o céu e reduziu a incidência de radiação solar. Isso fez a temperatura da Terra diminuir. E os animais que tinham pelos, ou seja, os mamíferos, eles conseguiam ficar mais aquecidos. E isso fez eles prevalecerem e se multiplicarem. Os dinossauros, por sua vez, que eram répteis, são animais que dependem da energia solar para se manterem aquecidos. Com a redução da temperatura, foi fatal para esse grupo. Além disso, com a redução da incidência de radiação solar, diminuiu a fotossíntese. Muitas plantas morreram. Dinossauros herbívoros que comiam plantas, grande parte morreu. Dinossauros carnívoros que alimentavam-se a partir dos herbívoros também morreram. E animais pequenos, como esses mamíferos, foram os favorecidos. Eles sobreviveram e proliferaram, se diversificaram na Terra. Agora eu vou falar um pouco sobre essa diversidade desses mamíferos. Bom, atualmente nós temos 3 grupos de mamíferos: os monotremados, os marsupiais e os placentários. Os monotremados são mamíferos com características mais primitivas, muito semelhantes aos ancestrais, que são os ancestrais dos dinossauros. Os marsupiais é um grupo intermediário e os placentários é o grupo mais complexo. A partir dos placentários que deu origem a que nós, os seres humanos, nós pertencemos a esse grupo dos placentários. Bom, começando pelos monotremados, essa palavra em latim significa mono, um. Tremado significa abertura, poro. Essa abertura poro se refere à cloaca. Cloaca é uma estrutura a partir do qual desemboca, cai tanto as fezes quanto a urina. Percebam que os demais mamíferos apresentam uma região onde saem as fezes e outra que sai a urina. Nesses animais não, é apenas uma. E é muito semelhante aos répteis e às aves. Répteis também apresentam cloaca e aves também têm cloaca. Isso mostra uma semelhança física entre esses animais, como eu disse, primitivos, e os ancestrais, que são os ancestrais dos dinossauros também. Bom, começar pelo ornitorrinco. É um animal típico da Austrália, que também pode ser encontrado na Tasmânia. Ornitorrinco vem do latim semelhante a bico de pato. Pato é uma ave, ornitorrinco é um mamífero, mas ele tem um bico semelhante ao bico do pato. Mesma estrutura, mesma composição química muito semelhante, rica em substâncias córneas, né, em queratina. Esse animal, bem como a equidna também, eles botam ovos, e isso é mais uma semelhança com os répteis. O ornitorrinco, ele é um animal semiaquático. Ele passa grande parte do tempo na água e o restante em ambiente terrestre. É um animal territorialista, ele tem um esporão nas patas traseiras que libera um veneno. E esse veneno pode ser utilizado para poder atacar predadores, animais que eventualmente possa atacá-lo. E também para manter o seu território quando outros ornitorrincos tentam invadir e tomar. A equidna é um outro monotremado. Ele é muito semelhante a um porco-espinho, mas não é um porco-espinho.
porque porco-espinho é um placentário, esse é um monotremado. A equidna tem um bico que ele tem esse formato, ao longo da evolução foi selecionado essa característica, porque ele se alimenta a partir de cupins e de formigas. E pode-se encontrar a equidna tanto na Austrália quanto na Nova Guiné. Bom, agora o segundo grupo, os marsupiais. Nós temos aqui 4 exemplos, 2 exemplos que podem ser encontrados na América e mais 2 que podem ser encontrados na Oceania. Marsupial, esse nome se refere à presença do marsúpio. O marsúpio é uma bolsa que fica situada na região da barriga, do ventre desses animais. A gente conhece esse exemplo do canguru, que tem a bolsa do canguru, mas todos esses 4 animais têm essa bolsa. Bom, na América, vamos começar pela cuíca. A cuíca é um animal que pode ser encontrado no México, na América do Norte, na América Central e na América do Sul, especialmente no Brasil. Esse animal é onívoro, ele se alimenta de diversos tipos de seres vivos diferentes. De animais, como por exemplo, pequenos pássaros, pequenos répteis, como cobras e lagartos, insetos, roedores, pode se alimentar de plantas, como sementes, como frutos. O gambá, que é um animal que pode ser encontrado em toda a América, desde o Canadá, Estados Unidos, América Central, na América do Sul e várias espécies no Brasil. É um animal muito semelhante a um rato, mas num tamanho maior que um rato, né? Agora, na Oceania, o canguru. Canguru é um animal que apresenta uma cauda, uma pata traseira e orelhas bem longas. É um animal símbolo da Austrália, né? Ele pode ser encontrado na Austrália e na Nova Guiné. É um animal que se alimenta, ele é herbívoro, ele pode se alimentar tanto de frutas como de sementes. Agora, o koala. Koala é um animal típico da Austrália também. É um animal que tem uma cabeça bem desenvolvida, não tem cauda. É um animal que ele se alimenta somente de folhas de eucalipto. E por folha de eucalipto, pela folha de eucalipto ser pouco nutritiva, ele não tem tanta energia no corpo. E ele tem um comportamento bem lento e passa grande parte do dia dormindo. Num dia de 24 horas, cerca de 20 horas ele fica dormindo. O macho dessa espécie apresenta glândulas odoríferas, que ao longo dessa aula eu vou explicar o significado dessas glândulas. Bom, o último grupo, o grupo mais complexo, os placentários, como eu disse, animais que têm placenta, que dentre os quais nós fazemos parte. Alguns exemplos, o morcego, que é um mamífero voador, não é um pássaro, é um mamífero. Gado bovino, girafa, peixe-boi, que não é um peixe, é um mamífero. O hipopótamo, o camelo, porcos, coelho, golfinhos, a baleia, especificamente essa aqui é a baleia jubarte, um cavalo, rato, gato doméstico, outros gatos também, tudo gato do mato, lobo, exemplo, lobo-guará, elefante. E tem uma diversidade muito grande de outros tipos de mamíferos, que não dá para explicar todos, mostrar todos nessa aula. Bom, agora, quais que são as características que podemos encontrar somente nos mamíferos? São essas que eu encontrei aqui, que eu elenquei aqui. Se tiver uma dessas características aqui, é mamífero, com certeza. Então, todo mamífero tem glândulas mamárias e outras como a sudorípara, a sebácea e a odorífera. Pelos, placenta e cordão umbilical. Vou explicar caso a caso. Bom, iniciando com as glândulas mamárias, tanto animais do sexo masculino quanto feminino têm essas glândulas. Mas no macho ela não é funcional. Na fêmea ela é funcional. E a função seria a produção de leite. Aqui eu tenho 3 animais como exemplo. A vaca, gato e a leoa. O leite é um líquido que ele é composto por várias substâncias nutritivas, como gorduras, como proteínas, como alguns minerais, como cálcio, que é importante na construção dos ossos, anticorpos, já que o recém-nascido ele não tem imunidade formada ainda. Então, ele tem a função de permitir o crescimento e o desenvolvimento do recém-nascido. E percebam que os mamíferos ele tem um comportamento muito diferente dos demais animais, porque o recém-nascido depende da mãe para poder ter sucesso no seu crescimento e desenvolvimento, já que ele depende do leite da mama. Então, nesse caso,
a dependência do filhote com relação aos pais é muito grande. Mãe, principalmente. Agora, a glândula sudorípara, sebácea e pelos. Glândula sudorípara, ela produz o suor, a transpiração. Sebácea, o sebo, que é uma substância oleosa que encontramos na pele, principalmente após a puberdade, a adolescência, e pelos, que já sabemos o que é. Aqui eu trouxe um corte da pele humana e as diversas camadas da pele, que são duas, na verdade. Essa camada superficial, que é a epiderme, e a segunda camada mais profunda, que é a derme. Logo abaixo é um tecido gorduroso. A gordura que nós acumulamos no corpo, grande parte fica abaixo da pele. Mas enfim, a glândula sudorípara e sebácea e os pelos, eles se originam a partir da derme, que é essa parte roxa. Aqui a glândula sudorípara, que produz o suor, que atravessa a epiderme e se concentra na pele. A glândula sebácea, ela está sempre conectada e ela sai a partir do poro do pelo. E a infecção dessa glândula que dá origem às espinhas, que observa-se muito durante a puberdade, principalmente. Bom, os pelos. Qual que é a função dos pelos? Aqui nós temos um leopardo das neves, que é um animal que vive numa temperatura muito abaixo de zero. Ele tem uma pelagem muito densa. E o pelo tem a principal função segurar a temperatura do corpo, evitar a perda excessiva de calor para o ambiente. Aqui, nos seres humanos, que nós somos também mamíferos, nós concentramos pelos na região da cabeça e outras partes do corpo também. Aqui o braço de uma pessoa. Apesar de nós termos menos pelo, o nosso pelo também tem a função de controlar, de segurar a temperatura do corpo. Em situações de frio, o nosso pelo fica arrepiado. Quando o pelo ele sobe, concentra uma camada de calor entre a pele e o pelo e impede a perda excessiva de calor para o meio ambiente. Lembrando que os mamíferos, bem como as aves, são animais que sempre mantêm a temperatura do corpo constante. A dos humanos mantém a temperatura média de 36,5 graus. Se sair dessa temperatura, pode levar a febre ou até mesmo a morte. Glândula sudorípara, que produz o suor, que é a transpiração. O suor, ele tem a função de tirar o calor do corpo. Então, quando o corpo, por meio de uma atividade física intensa, eleva a temperatura, ou exposto ao sol, o corpo fica quente, a transpiração ela pega esse calor e no instante da evaporação, ou seja, da saída da água do corpo, ela leva contigo o calor e aí resfria o corpo. Então a transpiração tem a função de controlar também a temperatura corporal. Glândulas odoríferas. Aqui eu trouxe dois exemplos. Eu trouxe um marsupial bem conhecido que é um gambá. E outro animal que não é um marsupial, é um mamífero placentário que ele é muito confundido com um gambá, mas ele não é o cangambá. Eles têm em comum que eles produzem glândulas, eles têm glândulas odoríferas, assim como o koala que eu citei anteriormente. Essas glândulas têm várias funções. Nesses animais, a função é liberar esse odor para poder afugentar predadores. Mas em outros animais que também têm essas glândulas, tem a função de atração sexual e demarcação de território. Bom, embrião protegido. Todo mamífero tem um embrião protegido. No nosso caso, humanos, o embrião fica protegido dentro do útero materno. Aqui um ultrassom de um feto dentro de útero materno. Aqui uma imagem, uma foto de um embrião e o cordão umbilical. Se o feto ele fica recluso, fechado dentro de um útero, ele precisa ter nutrientes. E precisa ter também um lugar para que essas suas excretas, as fezes e a urina, seja eliminada. Como ele não defeca e não urina, as excretas do corpo são eliminadas a partir do cordão umbilical, que vai até a mãe e a mãe, pelo corpo dela, elimina. E os nutrientes chegam até o feto também por meio do cordão umbilical. Ainda sobre embrião protegido, outros dois exemplos, ou melhor, um exemplo só, que é os marsupiais. Aqui nós temos o canguru e um filhote já desenvolvido dentro do marsúpio, da bolsa. E aqui, um animal, logo após sair do útero, o marsupial, o embrião, ele vai em direção ao marsúpio, cai e começa a se alimentar a partir da glândula mamária, tirando leite, para poder crescer e se desenvolver. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter passado. Bons estudos a todos.